para os crentes. Veja bem que ele diz no versículo 14: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé? A mensagem é para crentes. Claro que um crente, as pessoas que vão na igreja se dizem crentes, mas nem todos são crentes. Então a princípio nós vamos confiar que a pessoa que diz que é crente é crente. Mas na verdade nós não vemos o coração. Eu tenho enfatizado isso várias vezes nos nossos vídeos, que é bom que você se avalie para ver se você realmente está na fé. A Bíblia tem vários textos que nos ensinam a fazer isso. Mas esse texto de Tiago, eu entendo que ele pode ser uma lição para as pessoas da seguinte maneira. Existem pessoas que dizem que são crentes, mas não são. Então, essas pessoas têm que tomar cuidado. De fato, você tem que se avaliar, você tem que ver se você realmente está na fé, se você realmente crê em Jesus como seu Salvador. O segundo tipo de pessoa é a pessoa que diz que crê em Deus como um Deus único, como ele diz aí no versículo 19, tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios creem e estremecem. O fato de você crer que Deus é único não quer dizer que você confiou em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você pode estar sendo enganado. Então, veja bem, tem gente que diz que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, sim, mas não é crente. Está falando que é, mas não é. Pelos frutos conhecereis. Pelos frutos você tem uma ideia, claro, não com certeza absoluta se a pessoa é crente ou não, mas você pode ficar com o pé atrás e pode até sentir no coração de ter que evangelizar essa pessoa de novo para ver se ela entendeu o mesmo evangelho. O segundo tipo de pessoa, então, que eu estava falando, é essa pessoa que acha que está salvo, mas na verdade ela não entendeu mesmo a mensagem do evangelho. É como assim um judeu que fala: eu creio que o Senhor é o único Deus. Ouve, Israel, o Senhor é o único Deus. Eu creio, eu sou filho de Abraão, eu creio que Deus é o único Deus. Isso não quer dizer que você confia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então tal pessoa também não é salva. E aí tem a terceira classe de pessoas que podem tirar lições desse texto. São aqueles que de fato nasceram de novo, mas estão vivendo uma vida fria na fé. Eles confessaram Jesus, eles creem no Evangelho, mas eles têm andado longe do Senhor, têm andado sem dar lugar ao Espírito para produzir os frutos do Espírito Santo na sua vida. Então as obras não aparecem. É claro que se a pessoa é salva verdadeiramente, algum fruto ou outro ela acaba dando. Jesus diz que se você nasceu de novo, se você é crente, você vai dar fruto a 30, 60 ou 100 por um. A palavra que produz fruto. Então alguns dão 30, alguns dão 100. Algum fruto tem, mas as pessoas têm momentos na sua vida em que muitas vezes até o Filho de Deus ele se esfria e ele pode andar longe dos caminhos do Senhor. E aí tem um alerta de Tiago: essa fé sua não está servindo para nada. E na verdade, quando eu olho para os seus frutos, você não parece crente. Eu não sei se você é crente, você diz que é crente, mas não quero saber o que você diz, eu quero saber o que você mostra. Me mostra as tuas obras. Eu quero ver, prova que você é crente, porque do jeito que você está vivendo, a sua vida de cristão não serve para nada. Essa fé é morta, não vai abençoar ninguém. Então, Abraão, ele dá a prova de como se deve viver pela fé. Ele foi justificado diante de Deus para a salvação pela fé, sim. Mas ele foi justificado como testemunho aos homens pelas obras. Ele foi justificado diante dos homens pelas obras, pelo que ele fez. Aí pelos frutos as pessoas conheceram a fé que ele tinha. Então, pelas obras, a sua fé foi aperfeiçoada. E é assim que nós devemos viver. Nós devemos viver pela fé e a fé que produz frutos. Essa é a fé que Deus quer na nossa vida. Então, eu gostaria de concluir com duas passagens que eu não vou explicar. Eu vou jogar essas passagens para você, para que você tente explicá-las. Então, explique, para começar,
quase que como um exercício aí sobre esse assunto, a salvação pela fé ou pelas obras. Lucas capítulo 8, versículos 20 e 21. Jesus falando. Na verdade, então o versículo 20 diz assim: E foi-lhe dito, estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas, respondendo ele, disse-lhes: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Em outras palavras, a minha família, Jesus falando, são aqueles que ouvem e executam as minhas palavras. Explique esse texto à luz de tudo isso que nós temos discutido. E o outro texto que eu gostaria que você discutisse aí no seu pequeno grupo é 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, que são os homossexuais, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Explique esses textos. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.